como puxar de nós para alguma ocasião específica, uma ocasião que é muito desafiadora para a gente. E é isso hoje que eu vou mostrar aqui para vocês, num exercício prático, uma forma de você ativar esse recurso. Vocês querem saber isso? Então tá, então bota aí um joinha, um ok, para saber que vocês querem, pois é uma dica prática, eu mesma usei em momentos desafiadores e funciona. E por que ela funciona, apesar de ser uma dica? Porque ela acessa, ela modifica um estado emocional. Então, por isso funciona. Então, existem os métodos, as ferramentas de diversas ciências que faz com que nós venhamos trabalhando a nossa inteligência emocional, para que nós conseguimos nos liderar com mais facilidade, para que nós tenhamos sentimentos positivos, para que nós tenhamos estado de presença, para que nós consigamos comunicar esse estado de presença, comunicar com uma linguagem mais clara. Isso tudo, existe ciência, técnicas, métodos que nós podemos fazer para que nós consigamos nos desenvolver muito mais rápido, seja para alguma situação do pessoal, que nós queremos crescer, queremos fazer melhor, alguma coisa que está nos incomodando, algum sentimento ali que não está legal e a gente não sabe bem o que é. Às vezes é no trabalho, alguma situação do trabalho que está nos impactando muito, seja de relacionamentos, seja de procrastinar uma tarefa. Então tem como a gente pegar e trabalhar isso, né? Uma das técnicas é você identificar o seu estado atual, como é que você está hoje, com todos os seus recursos. Eu hoje vou frisar mais os recursos internos, mas nós fazemos um raio-x, um diagnóstico da sua parte interna e dos seus recursos externos também, da sua situação no geral como indivíduo. E de posse dessa informação, vamos para a segunda informação. Para onde você quer ir? Qual é o seu estado desejado? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, nesse trabalho, a gente trabalha o estado atual, trabalha o estado desejado e traça uma linha imaginária, mas com muitos recursos, tanto de ferramentas emocionais como de produtividade, com exercícios, dinâmicas, para que esse caminhar seja o mais rápido e direcionado possível para onde você quer chegar. E de uma forma consistente, porque tudo é um processo, mas ele tem que ter continuidade. Você tem que conseguir ver resultado nisso aí. Eu trabalho muito com 1% ao dia, melhor 1% ao dia. Por quê? Se você botar muita carga no início, você pode até fazer, mas não vai conseguir dar uma perenidade, não vai conseguir dar uma constância nisso aí. E boas práticas são para serem feitas e terem continuidade, serem mantidas, né? Podem sim e devem evoluir, mas tem que ser constante, né? Uma subida constante. E de posse dessa informação, que nós podemos sim fazer um plano, um direcionamento, um alinhamento para chegar lá, nós vamos dizer desses recursos internos que estão dentro da gente. Aquelas situações que a gente se vê, poxa, eu queria tanto ter feito isso, mas faltou uma coisinha. Que coisinha é essa? Às vezes é uma coragem, às vezes é uma ousadia, às vezes é uma disciplina de você fazer, às vezes é qualquer outro recurso, tempo, que você não teve no seu dia, não teve prioridade para aquela atividade. Então essa falta dessa coisinha, que às vezes não é tão coisinha, é uma amarra que te prende e você fica pedalando ali, um bloqueio, uma limitação e você nem sai dali. Você até identifica uma situação, você quer muito e não faz, não resolve, não acontece. Gasta muito esforço e fica no mesmo lugar em termos de resultado. E o que fazer nessa situação? Vamos lá. Vamos ativar aí um recurso
de estados melhores, de estados possibilitadores, ao invés desse estado de negatividade, onde poucos recursos nós estamos ali acionando, vemos poucas soluções, nos vemos ali inteiros no problema e não visualizamos as soluções. E um exercício prático que eu vou ensinar para vocês que estão aqui, é você visualizar uma situação que você é muito bom. Então, vamos aí, uma situação que você precise de determinados recursos. Esses recursos internos para realizar essa tarefa. Se alguém aqui quiser contribuir com uma situação real, olha, eu estou procrastinando e para fazer isso eu preciso de disciplina, força, coragem. O que precisa para você fazer essa atividade? Uma atividade rotineira? É uma atividade de um desafio de meta? É uma atividade de desafio de relacionamento? O que falta em termos de recurso para que você chegue a essa atividade? Vamos aí colocar aqui. De qualquer maneira, como o tema de hoje é força e coragem, eu vou dar foco em força e coragem. Tendo outros recursos aqui, eu incluo também na atividade. Então vamos lá, se imagine numa situação que você esteja com muita força, muita coragem. Sabe aquele dia em que tudo deu certo, que o seu trabalho lá, você fez um trabalho que foi muito elogiado, que o cliente mandou um elogio, que o seu chefe te visualizou fazendo aquilo, que você foi reconhecido, que você superou aquelas barreiras para conseguir aquilo ali. Então, naquele momento, você está forte, você está corajoso, você está com resultado, você está vitorioso. E nessa situação, as pessoas ali te reconhecendo como destaque, você está feliz e você se imagina nessa situação. Qual é o seu pensamento nessa situação? O que você está sentindo? Qual é o seu comportamento? Como é que está o seu físico, sua postura, sua voz nesse exato momento? Se visualizou? Então agora respira esses sentimentos. Se você tiver à mão um papel, uma caneta, anote. Então vamos lá, você está se visualizando como? Forte, corajoso, vitorioso, com conquistas. Você está se visualizando bem, você se visualizando com um bom relacionamento, se visualizando com paz, com harmonia, com amor. Então é muito sentimento que você está naquele momento, mas sua força e coragem por ter chegado ali, ela é prioritária. Então inspire, respire força e coragem. Então agora você dá uma fechadinha de olhos, visualiza você colocando dentro de você força e coragem dessa situação e toda a sua postura corporal, sua voz, seu sentimento, você inteiro nessa situação. Quem está ali do seu lado? É um chefe? É um familiar? É um amigo? Recebendo essa notícia? Veja essa pessoa também. Olhe o sorriso dessa pessoa. Olhe nos olhos dessa pessoa. Inspira de novo. Agora você vai abrir os olhos e vai imaginar uma situação que você esteja querendo muito realizar. Alguma coisa que você está procrastinando, é alguma rotina que você quer implantar, mas não faz. É alguma venda com um cliente que para você pegar o telefone e fazer é muito custoso. É algum relatório que você olhar aquilo ali, sabe que toda vez que pega o relatório vai ter impacto com a pessoa ali, porque você vai achar erro, não vai estar bom e não vai andar no tempo que deveria. Então imagina a tarefa, às vezes é uma tarefa de exercício físico. Nossa, exercício físico para entrar na minha rotina, tudo acontece e eu não faço. Até pago a academia, até planejo ir, mas vou e não vou com constância. Então imagina essa situação. Agora você vai, sabendo o que você quer realizar, você fecha os olhos. Imagina a situação anterior, você está lá, poderoso, vitorioso, corajoso, se imagina todo ali.
Inspira a situação e imagina a situação, você começando essa outra situação, essa outra rotina, essa outra atividade. E como é que você está se sentindo para começar essa atividade? Corajoso, vitorioso, determinado? Então você é muito maior que essa atividade. Então você vai começar muito mais fortaleza, com muito mais fortaleza a fazer, porque você tem muito mais recursos. E os seus recursos ativados, eles vão te mostrar maneiras mais simples de você ver, pessoas que você pode acionar para aquilo ali se realizar, tempo que você pode bloquear para aquilo fazer, alternar algum tempo com alguém, porque você é forte, corajoso, vitorioso. Você tem pessoas que te admiram, te olham, te amam, confiam em você. E você vai pensando nisso, pensar nas oportunidades que você pode conseguir, nos outros recursos externos que através daquele recurso interno te possibilita ter. E de posse desses recursos, dominando isso aí, você vai começar com firmeza a atividade. No tempo que você programou, com as pessoas que você acionou para te ajudar, com seus recursos acionados e conquistando o resultado que você quer daquela atividade. Então, isso é um recurso seu que está sendo acionado, um melhor recurso seu. E esse melhor recurso seu, ele vai acionar todo o seu ser para que você atraia outros recursos possibilitadores para aquela atividade e ela em si vá se realizando. Então é um recurso muito legal, tá? Você de um estado A para um estado B, em poucos minutos você consegue fazer essa visualização e vai te oxigenar a mente, vai abrir a mente para você buscar outras formas de fazer, para você ter fortaleza de continuar aquela atividade, porque você se priorizou, você é forte, corajoso, tem pessoas com você, pessoas que te amam, te gostam, que acreditam em você e vai junto com você te impulsionar em sua mente, em seu coração, para que você consiga fazer aquilo ali. Isso é muito poderoso, tá, gente? Isso tanto para fazer uma atividade, como para você conversar com as pessoas. Muitos aqui sabem aqui, né, que eu atuei em agência por muito tempo como gerente. Então, eu era gerente de agência, falava sim com os clientes ali, mas tinha a minha clientela, tinha os prospects, né, que a gente falava, mas tinha aquele relacionamento ali, naquela unidade. Quando eu passei para fazer treinamentos, capacitação na rede de agências, eu fui cada dia ficar em uma agência para fazer esse treinamento. Então, cada dia eu estava com ou as pessoas que às vezes na unidade eu conhecia um ou dois colegas, mas não conhecia os outros. Então, esse momento de você tirar da sua zona de conforto e começar com pessoas novas, isso para mim era um desafio, porque não parece, mas eu tenho uma parte muito introspectiva de mim. Estou desenvolvendo, né, mas não é nato, né? Essa parte de falar, isso é desenvolvido, gente, porque eu sou uma pessoa introspectiva de origem. Então, hoje, eu sou muito mais empática, muito mais influente, mas essa influência em mim eu tenho um grau, mas não é um grau elevado, então não é nato. Então, quando tem uma situação fora da minha rotina, que eu conheço ninguém, como todo ser humano com uma ação nova, é instintivo nosso, um instinto de proteção, de sobrevivência. Então a gente fica se protegendo, um pé atrás. Mas as pessoas que estão lá, elas esperam o máximo de nós. E quanto mais nós chegarmos abertos, corajosos, levando as pessoas avante, mais nós vamos nos conectar, mais nós vamos conseguir. Então eu fazia um exercício desse, não de um estado A para um estado B, mas para um único estado, de mudança de estado imediato. Então eu me imaginava, né, uma cena bem feliz com a minha família, num lugar bem legal, o que eu sentia, o que eu via, o que eu ouvia. E para mim, felicidade é uma palavra gigante. Hoje eu sinto muita felicidade, mas tem momentos do nosso dia que a gente não tá tão feliz assim, né, gente? Então vamos ativar o máximo de felicidade para a gente entrar realmente nesse estado.
Então, eu fazia esse exercício, é um exercício que você deve mexer a boca, não precisa soltar a voz. Você pode fazer em particular um exercício para você, não é para o outro. Então, ou faz no banheiro, ou se estiver na rua para entrar em um ambiente que você vai se expor, que você vai falar com pessoas desconhecidas, que te trazem essa situação de desconforto, você faz. Então, eu repetia nesse exercício, feliz, 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 3 vezes, em 5 blocos de repetição. Então, eu ia lá, feliz, 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 feliz. Então, isso eu estava comunicando para mim, imaginando muito fortemente aquela situação que eu realmente estava feliz. O que acontece? Eu entrava no ambiente já com muito mais fluidez, me sentindo muito mais feliz, porque não é que eu não seja uma pessoa feliz, mas aquele desconforto da situação estava me tirando daquele estado de espírito. Então eu mudava o meu estado e depois eu gosto de falar com pessoas mesmo, depois flui. E quanto mais a gente está aberto com as pessoas, a gente atrai isso das pessoas, a gente tem um sorriso empático, ela vai ter um sorriso empático com a gente, então a coisa vai fluindo. Mas quando você entra num ambiente e aquele ambiente é desconfortável, se você não for uma pessoa altamente influente da sua personalidade, o seu organismo sente. E uma maneira de você acionar esse recurso é assim, visualizando, mas não pode só pensar, vou pensar assim, não, visualiza, você tem que estar lá naquela situação, você tem que ver outra pessoa, você tem que sentir qual comportamento você está, você tem que falar aquele sentimento, chama os lábios, não precisa efetivamente soltar a voz. E de preferência com repetição. Então você fala 3 vezes e repete essas 3 vezes 5 vezes. E aquilo ali vai mudar a química do seu corpo. Essa química do nosso corpo é a nossa farmácia interna. Ela é acionada de acordo com o que a gente está sentindo. Então quando eu me sinto feliz, todo o meu corpo ele vai para esse estado. Uma pessoa feliz está como? Está sorrindo. Uma pessoa feliz está com os bracinhos ali, ela está aberta para falar com outra pessoa. A pessoa feliz, ela está num tom de voz bom, fluido, não está alto demais, não está baixo demais. Ela está olhando a outra pessoa, ela quer passar felicidade. Então, esse sentimento, ele vai no nosso ser, na nossa voz, na congruência daquela comunicação. Então, para mim, esse recurso foi usado nessa situação de desconforto para você se expor quando você não conhece as pessoas. Isso me causa ainda um desconforto. Estou trabalhando, é uma evolução da vida, né, gente? Cada vez a gente vai trabalhando, a gente sente menos esse desconforto porque a gente se adequa melhor, mas algumas habilidades nossas são desenvolvidas. Então, essa atividade para mim, ela não é natural. Eu não nasci sorridente, espontânea, influente. Eu tenho um grau de influência, gosto de pessoas, gosto mesmo, mas eu me sinto ainda, né, nesse momento, um desconforto quando eu não conheço o ambiente. E a resposta instintiva do organismo vai ser mudar o meu estado emocional para proteção. Então, como eu sei que aquele ambiente ali ainda não me é conhecido, mas a partir do momento que eu falar um oi com a pessoa, já vai ser conhecido, gente. Então, eu estou antecipando para começar bem o relacionamento, começar bem comigo mesmo, ter mais tempo emocional bom, porque nós somos o que nós fazemos repetidas vezes. Então, se repetidas vezes eu sou feliz, eu não só estou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Então eu posso mudar um estado para estar daquele jeito. Mas se eu repetir muitas vezes, eu vou ser esse resultado. Então vou ser essa pessoa realmente feliz. Porque cada vez menos aquela situação que antes era desconforto, vai ser desconforto para mim, mais natural vai ser. Porque eu vou obter resultados melhores naquela situação. Então vocês veem como é gigante um exercício pequeno de mudança de estado, mas um acionamento gigante nos recursos internos que nós já temos. E isso
é um acionamento de recurso, mas nós podemos trabalhar para que nós fiquemos na nossa melhor performance o máximo de tempo possível, o nosso melhor todo dia. E aí nós vamos lá para as ferramentas do coaching, da PNL, de produtividade, esse plano que eu falei com vocês, né, que eu desenvolvo com as pessoas para elas irem do estado A para o estado B, não só na meta de chegar do estado A para o estado B, mas os recursos internos para elas chegarem. Porque para você chegar a um objetivo, você tem que mapear o que você precisa para chegar lá. Você quer ter um melhor relacionamento com uma pessoa lá da sua família. Então, sim, como é que eu vou me comunicar com ela? Aí você vai e pensa lá. Aí você pensou como você se comunicar melhor. Porém, tem alguma atividade que ela te pediu e você não deu nem bola, não fez, não se programou para fazer. Então você vai melhorar uma comunicação, mas do outro lado vai estar pisando na bola que não deu atenção, uma atividade que tinha que fazer. Então, não é uma coisinha, né? É uma soma de pequenas coisas, um processo que modifica um resultado. Então, essa soma de pequenas atividades, se você tem elas mapeadas e você tem recursos para você ir usando do ambiente, ir usando o seu, e pegando parceria com as pessoas, sabendo como falar com elas, isso vai te possibilitar ficar muito mais tempo nesse estado de coragem. Por quê? Porque o medo, ele é uma emoção, ele vai vir, e é uma emoção poderosa. O medo, ele tá ali na nossa linha de sobrevivência, porque se nós não tivéssemos medo, nós íamos morrer. Qualquer coisa que acontecesse lá, atravessar uma rua, um ferro quente, uma água quente, tudo ia ser um dano pra gente, porque a gente não ia ter medo. Então o medo, ele tem o seu papel de nos alertar do perigo. Agora, quando o medo está paralisando a gente, aí ele é prejudicial, ele está disfuncional. E quem tem coragem, não é que eliminou o medo não, é que controlou. Ela vai com medo mesmo, né? Com medo mesmo a gente vai. Então qual é o recurso para ir com medo mesmo? Qual é a preparação que eu tenho para que aquilo ali eu consiga passar por aquela situação da melhor forma? E isso me mantém corajoso, porque eu me preparei, eu me planejei, eu me botei no melhor recurso interno que eu tenho, no melhor estado de recurso. Então eu entro utilizando todas as minhas funções, porque o medo, entre outras coisas, quando ele ativa a função de sobrevivência, ele é proteção. Então ele está preparado para fuga ou para paralisar. Então ele foca no perigo. Quando ele foca, a sua visão periférica, ele diminui para ele poder focar. Então, além de você realmente desconcentrar das soluções, você não vê outras possibilidades, porque você está com tanto medo, focando tanto no problema, que você não está vendo os recursos, nem seu, nem das outras pessoas, nem das circunstâncias diferentes, das outras escolhas que você poderia estar vendo. Quando você está trabalhando na linha da coragem, vai existir desafios? Sim, os desafios vão estar lá. Só porque você mudou seu estado emocional, não mudou o desafio, mas mudou a forma como você vê, encara e tem possibilidades de realizar. Então, modifica sim. Modifica porque quando você se modifica, você modifica o seu ambiente. Então, quando você se modifica, que você tem melhor relacionamento com as pessoas, você tem outras pessoas ao seu lado, 1 mais 1 em relacionamento é muito mais do que 2. Aquela sinergia de ideias vai gerar um terceiro componente, que pode ser pessoas que se linkem àquela realidade para realizar, pode ser um pedacinho que cada um vai fazer, pode ser uma nova solução para o mesmo problema. Então, isso aí vai fazer você fazer diferente. Então, essa sua coragem de acionar os seus recursos, de você conseguir visualizar os recursos do ambiente, conseguir pedir ajuda para as pessoas, ajudar
as outras pessoas. Isso são atos de coragem. E é muita fortaleza de espírito você ter essa presença, para naquele momento de desafio você ter a força de acionar e fazer o que tem que fazer. Então, força e coragem são recursos que estão dentro da gente, que pode ser que para uma situação, para uma atividade, você não esteja conseguindo acessar. Então, pode ser feito um trabalho para que você controle melhor o seu estado emocional, e pode ser usado esses recursos para uma situação específica que te possibilita começar naquela situação muito melhor. Às vezes, para falar numa reunião, para muita gente, já tive uma aluna que comentou que ela tinha muita dificuldade em entrar em reunião, né? É muito chato, né, gente? Quando a gente tem vontade de falar numa reunião, a gente tem coisa para somar ali naquela reunião, a gente quer compartilhar, mas não sai da gente assim as palavras ali para falar. A gente demora tanto tempo para falar que quando vai falar já não é mais aquele momento do que a gente ia posicionar. É bem desconfortante. Então depois a gente fica, né, com aquelas críticas na cabeça, cara, eu devia ter falado, eu vou achar que eu não sei, que eu não participei. E aquilo ali ainda fica corroendo, quer dizer, você não se mostrou em termos de conhecimento para aquele grupo de pessoas ou para as pessoas do seu trabalho, e ainda mais fica se cobrando de não ter feito isso. Então é um impacto gigante, negativo para você, e não gera um positivo para o ambiente, para as pessoas. E eu ensinei para ela esse recurso. Antes de começar a reunião, fique num estado emocional bom, de felicidade, que você consegue, possibilitador. Então, na hora que ela tinha que falar, aquele medo interno da exposição, porque o medo de exposição, ele é gigante, não deixava ela falar, porque ela ia ter que controlar o medo primeiro para falar depois. Até ali perdia o time do que ela ia falar. Já não achava que tinha mais que falar, já mudava as palavras, já não fluía. E quem fala muito desse medo é Napoleão Hill. Ele tem um livro que ele fala Mais Esperto que o Diabo, que ele cita justamente os 6 medos da humanidade. A humanidade tem tanto medo da morte, da pobreza, da velhice, de envelhecer, de perder um ente amado e de ser criticado, gente. O medo da crítica, da exposição, ela tá junto com o medo da morte nos maiores medos, gente. O medo da pobreza, o medo da perda da saúde, da perda do amor, de tão grande que é o medo da crítica. Então, não pense que é pequeno. Pode parecer no primeiro momento pequeno, mas isso é gigante para os seus resultados. Isso é gigante para o seu empoderamento, você passar desse ponto. Então, uma atividade simples que pode te colocar ali um acesso muito melhor com você, com as pessoas à sua volta, com um estado emocional muito melhor. Porque quando a gente está num estado emocional melhor, as coisas fluem melhor, a gente tem uma comunicação melhor, a gente vê mais oportunidades, a gente consegue mais parceria, a gente consegue participar da reunião, a gente consegue se expor melhor, a gente consegue fazer empatia melhor com o cliente, porque a gente realmente está se sentindo ali, não é aquele sorriso assim. Não, a gente está se sentindo mesmo. Então, como a gente está se sentindo mesmo, a gente também vai querer passar para o outro. É uma conexão verdadeira. Existe realmente ali. Aí sim, tem as técnicas de rapport para a gente posicionar na abordagem, para uma conexão. Existem outras técnicas que vão se somar. Mas esse emocional é muito gigante você conseguir administrar. E para que isso se torne uma rotina, nós podemos fazer, né, atividades rotineiras, porque a mudança de estado emocional ela é feita por forte impacto emocional ou por atividades rotineiras, né? Pequenos exercícios, dicas, ela dá aquele impacto porque o organismo nosso, a nossa mente, ela não distingue a realidade da visualização como experiência, né? Então esse imaginário, se ele sentir que você está vivenciando aquilo, não é só você imaginar, eu vi uma fotografia e pronto. Não, você tem que se imaginar vivenciando aquilo. Se você vivencia com emoção,
nossa mente, nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginado. Essa vivência, essa experiência. Se você tem a experiência no imaginado, não só visualizar, mas você teve a experiência com sentimento, com riqueza de detalhe, com ouvindo as pessoas ali, sentindo o ambiente, sentindo a emoção. Então, ele vai gerar o estado corporal, o estado químico do seu corpo para se harmonizar com o que você está vivenciando, mesmo sendo aquela vivência imaginária. Esse é o lado bom, gente. Agora, o lado ruim é quando você fica vivenciando uma coisa ruim, um fato que te aconteceu no passado. Sabe o que acontece? Ele aciona todo o seu organismo, toda a química do seu corpo para se equivaler ao que você está vivenciando. Então, se você está vivenciando um estado de medo, um estado de angústia, um estado de frustração, um estado em que você se sente pequeno, fraco, a química do seu corpo toda vai se alinhar, porque é isso que você está vivendo na sua mente. Então, gente, pelo amor de Deus, se você está vivendo muito pensamento negativo na sua mente, existe outra maneira de trabalhar, de estar, né? Porque você está assim, mas se você está assim repetidas vezes, você começa a se ver assim. E você não é assim, você é um ser pleno. E é nesse estado de plenitude que nós merecemos viver, porque nós somos seres em que passa luz, passa amor, passa fortaleza para o outro. Porque quando nós sentimos essa força, essa coragem, a gente transmite, conecta com o outro, passa. Então a gente abre esse canal de conexão. E abrindo um canal de conexão, a gente abre relacionamento. E nos relacionamentos é muito mais fácil, com relacionamento, você visualizar oportunidades de negócios. Dentro das oportunidades de negócio é muito mais fácil fechar os negócios, porque você vai estar atento na pessoa, vai estar com relacionamento, já vai estar com uma intenção verdadeira de ajudar. Claro que a capacitação técnica para você fazer aquilo ali como bom profissional, ela tem que existir, né, gente? É uma coisa somada com a outra. Mas esse estado emocional, ele te dá a base para você alcançar outros patamares. Tanto como indivíduo, como você como profissional, como você como pessoa, como você como líder na sua casa, como pai, como mãe, transmitindo esse emocional. E saber que você tem essa farmácia interna dentro de você, você está na consciência isso. Agora é com você se permitir trabalhar para que você use melhor seus recursos, para que você os ative quando precisar, para que você tenha domínio das situações, um controle emocional muito melhor. Porque nos momentos de desafio, ele vai trazer a experiência que está guardada, programada lá com você, que normalmente foi alguma coisa que te impactou muito. Mas te impactou muito em determinada situação lá no passado, mas que hoje você pode escolher lidar com aquela situação com outro estado emocional, com outro estado de recurso. E os resultados com estados de recursos poderosos são muito melhores, muito mais possibilitadores e está a seu alcance. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema para mim foi gigante. Como eu falei, eu usei na minha jornada, né? Quando eu saí, comecei como gerente geral, eu também me interessei muito nessa parte de desenvolvimento humano, em termos de olhar as pessoas, dar um feedback das pessoas muito mais organizado, poder puxar para a liderança, poder me puxar, ter o meu autoconhecimento, ter um diagnóstico real do momento atual, do que eu queria na vida. Então todo esse desenho, quando eu comecei a fazer, depois eu comecei a utilizar quando eu fui para o outro estágio de fazer capacitação. E agora no digital, né, como eu falei para vocês, é uma atividade diferente para mim. Então esse diferente, esse novo, aciona esse estado de proteção do nosso organismo. Então é uma habilidade desenvolvida. Então ela tem que ser
contida, frequente, até que em determinado momento ela vai simplesmente fluir. Porque ela já não vai ser mais novidade e ela já é um estado natural, usando os melhores recursos possíveis. Mas até lá, é sempre bom a gente ter na manga uma maneirazinha ali de acionar os nossos melhores recursos. O que vocês acharam? Obrigada, Rosimar, tá aqui, Empório, Frederico, Daniele. Olha, bastante gente aqui conhecida, tem mais gente aqui pra cima que eu não tô vendo. Muito legal. Rejane que comentou aqui, muito bom. O que vocês acharam do recurso? Me falem aí. Coragem e força está dentro de vocês? Coloquem um simzinho aqui, que coragem e força que está dentro de vocês. Vamos lá? Frederico, show! Obrigada, amigo! É isso, eu quero que vocês entendam que está em nós. Então, se está em nós, nós podemos a todo momento acessar. Mara, amiga, gigante aqui sua participação, obrigada! E se vocês quiserem ir para fazer um trabalho mais profundo, um trabalho de ressignificação, contem comigo. Mande um WhatsApp, mande um direct e nós vamos conversar. Rosimar, sim, está dentro de você, né, amiga? Rejane, obrigada, adorei. É isso. E vamos usar o nosso melhor recurso sempre, né? Nós somos seres plenos a todo momento, né? Gratidão a vocês que participaram. Gratidão a quem não pôde participar, mas ficou aqui com a gente. Grande demais aqui pra mim poder contar com a presença de vocês a cada dia aqui. Então, quarta-feira estarei aqui de novo. Quem tá no meu grupo aí pra gente fazer esse encontro semanal, eu tô fazendo uma mudança nesse grupo. Então, quem não tá e quiser acessar esse grupo, manda aí uma mensagem pra gente ver aí. Eu vou adequar dia, horário, para poder dar essa soma a mais, tanto para quem já é meu aluno, está fazendo alguma coisa comigo, mas quem ainda não é, mas está na jornada, né, gente? Que isso é uma jornada, desenvolvimento pessoal, profissional, é uma jornada, é um caminhar, e a gente tem que ir se fortalecendo a cada degrau do caminho. Que a gente vai, fortalece, sobe o degrau, aí o que acontece? A gente vai de novo para o outro degrau, e os desafios são diferente, então nós temos que ir trabalhando de novo e saber o valor que você tem, saber reconhecer o que você sabe, saber reconhecer o que você não sabe, não ter vergonha de perguntar, de aprender. Isso aí faz total diferença e sempre com os melhores recursos, né? Então é isso. Quem quer aí entrar aí no recurso aqui, ó, Rosimar, Mara, Rejane, esses eu vi, mas de qualquer maneira, amigos, ó, se puder dar uma sinalizada no WhatsApp, eu vou lá incluir vocês. Grande beijo e até quarta!